Aproveita a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por estarmos aqui esta noite, mas esta oportunidade, né? Para alguns pode até parecer que eu sou estranho aqui, mas para outros não, né? Eu me sinto como se eu estivesse na minha igreja, é como se eu estivesse na minha igreja. Eu vou convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 2. Um texto assim, bastante conhecido. Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo de número 2. Né? Vamos para o Evangelho de João, mas João não tem Evangelho. É um Evangelho que é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por 4 evangelistas. Capítulo de número 2, versículo de número 10, que diz: E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Apenas este versículo da palavra de Deus. Nós sabemos que os dias são difíceis. Grande tem sido as adversidades, as dificuldades, mesmo para aqueles que servem a Deus. Existe até uma ideia aí, que você considera uma ideia errônea. Por exemplo, aceite Jesus e pare de sofrer. Isto não é verdade. Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 16, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então nós passamos por adversidades, por dificuldades, mas com uma diferença. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, ele disse que nós somos mais do que vencedores. Porque existe uma diferença entre o vencedor e o mais do que vencedor. O vencedor precisa competir, mas aquele que é mais do que vencedor não precisa competir para vencer. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso nós temos motivo nesta noite para rasgar o nosso coração, derramar a nossa alma na sua presença, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O melhor ainda está por vir. Quando nós lemos este texto, igreja, nós começamos a meditar nesta passagem que é bem conhecida. Logo no primeiro versículo, a Bíblia diz que ao terceiro dia fizeram-se uma festa de casamento em Caná da Galileia. Houve-se ali uma festa. Uma das coisas que começa a chamar a atenção nessa questão ao terceiro dia. Por que ao terceiro dia? O que quer dizer acerca deste terceiro dia? Existem algumas especulações acerca dessa questão ao terceiro dia. Talvez esse terceiro dia se refere ao chamado de Filipe, no capítulo de número 1 e no versículo de número 43. Nós sabemos que as festas do casamento dentro da cultura judaica, elas demorariam até 7 dias. E durante esses 7 dias, irmãos, conta a história que durante esses 7 dias chegavam convidados todos os dias, a toda hora, a todos os momentos, convidados que entravam e saíam aonde estava acontecendo esta festa. De acordo com os costumes judaicos daquela época, diz que as moças que eram virgens, elas casavam-se nas quartas-feiras. As viúvas casavam nas quintas. Devido a isso, alguns consideram que Jesus chegou na quarta ou na quinta-feira nesse casamento. Veja, é provável que Jesus tinha chegado no final da festa. Por quê? Porque a Bíblia, o texto diz que o vinho tinha acabado. É provável que ele chegou no final
batizou apóstolos, com a sua mãe, 5. Né? Mas, irmãos, é uma coisa interessante que esse texto nos chama a atenção. A mãe de Jesus, o seu nome não é mencionado nenhuma vez desse livro, desse evangelho que João escreveu. O nome da mãe de Jesus não é mencionado nenhuma vez. Caná da Galileia, esse nome também aparece apenas 3 vezes nesse evangelho, daí não aparece mais nenhuma vez em todo o Novo Testamento. Mas outra coisa que aparece nesse texto aqui, outras especulações que chamam a atenção, é acerca desse noivo, que a Bíblia não menciona, não revela, não diz quem era. Alguns chegam a dizer que possivelmente esse noivo poderia ter sido João o evangelista. Ainda que os modos diz que poderia ser Jesus. Eles afirmam que esse noivo era Jesus. Mas isso aí é um absurdo. Porque Jesus mostrou como que poderia ter sido convidado para o seu próprio casamento. Então, são algumas coisas que se especulam, algumas coisas que são aí trabalhadas e discutidas entre os estudiosos, os teólogos. Mas o importante desta noite é que nós vamos falar a respeito desse tema. O melhor ainda está por vir. Eu não sei o que você tem recebido, não sei como você se encontra. Quem sabe você tem dado glória a Deus, você tem já agradecido a Deus, sim, é necessário que isso aconteça. Quem sabe você está aí no seu banco feliz, alegre, é um momento de júbilo, de gozo, mas eu quero dizer a você nesta noite que o melhor da tua vida ainda está por vir. Isto ainda não é o melhor da parte de Deus. Espere a morte, porque o melhor ainda está por vir para toda a tua vida. Veja uma coisa interessante, e é como nós já falamos e foi convidado, a mãe de Jesus, Jesus também com os seus discípulos, foi feita o ponto de partida, a partir daí começou o ministério público de Jesus, o seu ministério começou a partir desse texto, desse capítulo de número 2, do Evangelho que João escreveu. Jesus foi convidado por intermédio de sua mãe. Acredita-se que ali possivelmente tivesse sido uma festa familiar. Mas uma coisa interessante é se tem alguém que não poderia deixar de estar presente, de estar ali. Essa pessoa se chamava Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ele foi convidado. De uma coisa importante para mim e para você, para a igreja de Deus que está aqui na terra. Em momento algum, em circunstância alguma, nós não podemos deixar Jesus de lado. Nós não podemos estar em um ambiente, em algum lugar que Jesus não esteja
acabou o vinho. Acabou o vinho. Irmãos, o costume da época era que à medida que o vinho estava sendo servido, como se fosse, vamos dizer, o garçom estava servindo vinho, à medida que ele estava servindo, o nome dos convidados eram mencionados. Estava sendo mencionado como se fosse uma chamada para conferir os convidados. E de repente, em meio àquela chamada, o vinho acabou. Mas Jesus está aqui nesta noite para suprir as tuas e as minhas necessidades. Há um cuidado muito especial